Boa noite a todos que nos acompanham através da TV Samuel Conectado. Hoje, o nosso podcast hoje é com o Tiago Barros, né? Uma família tradicional de Samuel. Vamos abordar vários assuntos, né? Vários temas importantes, né? Falar do município, da gestão, poder falar um pouquinho de esportes, né? Mas antes de tudo, eu gostaria de reforçar aqui, né? Ao centro, né? De diagnóstico de Samuel, né? Um acontecido hoje, né? Muito triste, né? Um incêndio que aconteceu, né? Não temos informações, né, do que veio acontecer, mas enfim, graças a Deus não teve ninguém, né, uma gravidade maior que a vítima, né, e a tristeza profunda, né, porque a gente sabe que é uma clínica de mais de 20 anos aí, mas a gente sabe que eles vão se recuperar. Mas eu gostaria que o Tiago ficasse à vontade, né, para se apresentar, falar um pouquinho dos seus avós, da sua família tradicional de Samuel e contasse um pouquinho da sua história, né, quem é o Tiago, natural da onde, né, a sua formação, né? O Tiago, empresário, que eu sei também. Tiago, fica à vontade e, primeiramente, meu boa noite a você. Perfeito. Boa noite, José. Muito obrigado aqui pelo convite, pela recepção. Primeira coisa que eu queria realmente é me compadecer com o ocorrido hoje. Eu acho que isso é um grande peso, não apenas para o bolso dos proprietários, mas, acima de tudo, para a cidade, porque eles supriam uma base de exames. Aquilo ali significa que a gente retardou um pouco mais do que já tem ocorrido hoje, o processo de exames. Então isso é um grande dano para o município, acho que é importante deixar claro. Cada empresário que faz investimento no município é uma pessoa que deve ser valorizada, tá? Eu acho que esse é início, colocar realmente à disposição no que eu puder ajudar também. Como você muito bem disse, meu nome é Tiago de Barros, né? Eu faço parte aqui da família que basicamente trouxe, foi uma das que ergueu essa cidade, apoiou sempre que pôde. Eu sou neto da dona Emma Keller, que assim, eu até brinco hoje, quando eu falo o nome dela, a pessoa fala assim, ou é coisa de amor e ódio, porque é uma pessoa que deu aula para metade dessa cidade, então muitas pessoas conhecem ela. E eu sou nascido de São Paulo, tá? Minha mãe saiu do município para conseguir buscar emprego, né? Porque ela é formada em farmacêutica bioquímica, então São Manuel na época não supria essa necessidade, que não é apenas dela, mas de muitas pessoas, essa questão da saída. Nascido em São Paulo e vim agora, retorno aqui com 23 anos, já formado em Relações Internacionais, Gestão Pública e Gestão Patrimonial, para conseguir agregar na medida do possível para a cidade de São Manuel, trazendo riqueza, possibilidade de empregos. De novo, não sei muito bem se sou empresário, estou com um projeto forte que eu estou trazendo para cá, que é investimento através do agronegócio, tá? Então é uma forma das pessoas conseguirem fazer o dinheiro delas trabalhar para elas, que é um ponto importante, porque elas já têm a renda, um trabalho físico que seja, e ao mesmo tempo aquela receita que ela possa trabalhar todos os meses como adicional de renda mensal, um adicional para uma aposentadoria. Consciência financeira é muito importante. Inclusive hoje estou ali na Legião Mirim, dando aula também de forma voluntária, porque eu acho que o importante é trazer consciência da vida financeira das pessoas, que é uma necessidade popular. Retornando ao município de São Manuel, você falou da sua dificuldade, né, que você passou, né, sua família, né, e você foi embora para São Paulo, e ali você construiu, né, uma vida, né. Voltando hoje, né, para o município de São Manuel, o que você encontra hoje? O que você se deparou? A mesma situação? Você acha que a cidade se desenvolveu mais? Qual o cenário que você encontra hoje? Isso realmente é muito triste, tá, meu amigo? Eu, como eu falei, minha avó daqui, eu passava sempre 4 meses por ano, mais ou menos, aqui, durante minha infância inteira, durante meus 23 anos. Cheguei a dar uma leve reduzida na época da pandemia, porque a gente quis dar o cuidado para minha avó, para ela ficar isolada. Então a gente ficou um ano sem vir para cá, mas depois já retornou novamente ciclo. Já estou quase um ano morando aqui direto agora. Então voltei. E o que eu sinto? Diversos aspectos. Eu jogava muito, meu avô também, ele morava ali na Conquista. Então tinha quadra de futebol ali embaixo. Quando eu passei ali, foi uma das lembranças que eu já tive. Falei, pô, uma coisa que não vingou, que voltou atrás, que era uma coisa que todo dia eu jogava bola ali. Eu descia ali para brincar, é um momento de lazer, um momento que a pessoa está entretida com algo, e isso reduz as possibilidades ali de uma fuga dessa pessoa da sociedade, do tradicional, do padrão, do que é o melhor, o ser civil, né? E não só isso, muitas coisas. Eu vejo assim, menos pessoas, o comércio tendo bastante assim, euforia no aspecto de reclamações, de pontos que estão sendo negativos na época. Eu morei aqui um tempo, quando a Legião Mirim que coordenava ali a Zona Azul, por exemplo. E como mudou de uma espécie de um serviço que na época você encontrava 40 garotos na rua, assim, você encontrava um monte na rua. Eram 2, 3, 4 por rua.
E isso é outra coisa. Hoje você botou para uma empresa para fazer a gestão de algo que é uma cobrança, e aí você bota ele para escolher se ele vai querer receber ali os R$2, que já acho que é errado para colocar de 1 hora. Tem gente que vai ali meia hora no serviço, por que você não coloca na metade do valor, R$1, por exemplo? Você não encontra ninguém, não tem um posto ali, algum token para que você possa regularizar, você tem que ter o celular, muitas pessoas são idosas, é uma cidade que tem essa característica, então não está pensando no povo nesse aspecto quando você coloca isso, não é todo idoso que mexe celular, minha avó não mexe, minha avó não gosta. Então assim, é particular. E muitas outras coisas. Então assim, eu vejo que a cidade de uma forma geral teve algumas melhorias, alguns aspectos, acho que também a gente tem que trazer aqui os pontos relevantes, mas acima de tudo eu vejo ainda um certo desdém em alguns aspectos basilares, como infraestrutura, como que pode o Gustavo Campanha, quando eu cheguei aqui, estava na época de obra, eu via que já tinha passado um tempo já do que era comprometido em contrato, depois disso você viu que não deu, não durou, assim, depois a primeira empresa desistiu, a segunda veio, fez, e aí você parar para ver que o que foi feito não durou direito uma semana, foi uma chuva e desmontou. Isso é verba pública. Então assim, isso é o meu medo. Na época, talvez, quando eu era mais jovem, eu não tinha tanta essa visibilidade? Talvez sim, mas eu via que em alguma medida o público tinha uma presença maior na comunidade, o patrimônio era bem cuidado. Eu lembro quando era no jardim, tinha jardineiro ali na Praça Central. Você não pode ficar colocando o pé em cima do banco. É uma coisa simples, ali era um ponto cultural, patrimonial, regional, né? Eu acho que valorizar o que a gente tem, eu acho que isso que é importante. Você entrou num ponto positivo, aliás, um dos temas nossos aqui, quando você fala de obras, né? Nessa gestão aí, você falou que viu muitas melhorias, né? Mas nessas melhorias também, nós acompanhamos várias matérias, foi feito, inclusive você é acho que frequentador assíduo da página, né? Acompanha. Gustavo Campanha, se eu não me engano, acho que ficou uns 10 meses, né? Foi. Uma dificuldade, né? Fizemos várias visitas ali, sabe? Aquela coisa humana mesmo, não é a TV Samuel Conectado, ali é pessoal. Perfeito. E a gente sentiu a dificuldade até da saúde mental das pessoas, né? É aquele faz, desfaz, chove, leva tudo, né? Assim, mexeu com a saúde mental da população. Ali foi uma das, né? Teve outras, né? José Horácio Melão e assim por diante. E ainda dando continuidade, né? Você falando sobre isso aí, a gente fala em revitalização, não é isso? Perfeito. Positivamente. E a gente vê que foi feita as melhorias, mas aí vem quando você fala de história, né? Que você lembra da história. Você voltou lá atrás e começou a lembrar de vida, né? Então a história é vida. Aí, da maneira que, no seu ponto de vista, eu vou deixar para você, lógico, responder. O que você acha da maneira que foi conduzida essas obras? Porque melhorias é importante, né? Mas você vê, mas passar em cima da história, né? Quando você fala de história, lembrando de seus avós, a importância que ele tem com respeito, né, com a história. E na minha opinião, eu acho que faltou muito disso, né? Respeitar a história. Por exemplo, os bancos, né, públicos, de pessoas que têm histórias, né? Que tinha, não tem, porque a história não acaba. Eles deixaram um legado aí, e assim os seus avós também, todo mundo conhece a família Barros, né? E sabe da importância deles, Samuel. Qual o seu ponto de vista dessas obras, da maneira que elas vêm sendo ainda conduzidas, né? E da história, né? Porque a história, eu acredito que se você não respeita a história, como você vai pensar no presente e no futuro? Acho que foi muito bem colocado, tá? Acho que a questão da história é muito importante. Eu lembro quando eu fui na Aparecida a primeira vez, tá? Por incrível que pareça, hoje você vai ver o que é patrimônio, como você muito bem disse, as pessoas doaram aquele banco, porque na verdade eram pessoas que estavam participando com a construção do município. Por isso se torna patrimônio público. Essa pessoa, ela se doou para o município, assim como os idosos se doaram para o município ao longo da sua vida, assim como os jovens virão e vão se doar pelo município. Mas para isso o município ele precisa estar presente, trazendo melhorias, possibilidades para essa população. O que eu vejo? Acho que foi um desdém, o que ocorreu na Aparecida ali dos bancos, que foram... é muito triste de ver a situação que está quebrado. E aí você pensa, poxa, para colocar bancos de madeira, e aí pensando numa questão estratégica, lógica, que não tem a mesma durabilidade, que vai com uma chuva, vir a danificar com uma facilidade muito maior e não tem o mesmo conforto, não sei você. Eu gosto dos bancos de pedra em relação aos de madeira. É muito melhor. Você senta corretamente, ali você fica entrando nos braços. Assim, uma questão de qualidade de vida que foi trocada
uma questão de valorização de cada pessoa que se doou por esse município, por uma questão financeira de mau uso que ainda vejo, de má gestão. Eu acho que, em termos lógicos, não é tão durável, não é tão positivo para o orçamento, porque se tem muita troca é o orçamento que está colocando, então isso é uma coisa ruim para o município. E além disso, eu tinha outros pontos. Então, por exemplo, a Gustavo Campanha, ela tinha um prazo da obra, isso em contrato, de 5 meses. Quando você viu que uma empresa começou, a primeira, ela parou no caminho, mas ela parou, já tinha passado esse prazo, o que você acha como um gestor, você como um gestor de uma empresa, um gestor de qualquer pessoa que investe o seu dinheiro, o dinheiro do município, você tem que acompanhar. E se tem metas estabelecidas, para 1 mês vai ser feito isso, para 2 meses vai fazer tal parte, para 3 meses recapeamento na parte de cima, uma proteção, 4 meses, 5 meses acaba, você não consegue chegar no período que foi. Que para eles fazerem a desistência, no primeiro momento demorou de 7 a 8 meses. Aí a outra empresa entrou na licitação e concluiu, aí foi rápido, mas rápido e deu no que deu. De novo, não tinha um acompanhamento próximo, ativo. Aí, minha visão do ocorrido, ali na Câmara veio a ser discutido isso, e pessoas falaram, por exemplo, de, pô, não sou engenheiro, mas tem verba, eles têm verba, tá? Quando a gente pensa na vereança, o corpo vereativo, ele tem verba para poder não apenas pagar aos vereadores, mas para técnicos que eles precisam chamar para fazer uma apuração jurídica, uma questão de obra, porque está na lei que o vereador tem que fiscalizar a obra, ele tem que fiscalizar o uso, fruto do capital do município. Então, se tem uma obra que não foi adequada, bem feita, dentro do processo correto, ela vai, como aconteceu na Gustavo Campanha e outros exemplos que você também vai citar, e vai ter que refazer. Então é dinheiro que você está tendo que colocar de novo em uma coisa que poderia ser destinado para outra. Não sei se sabe o valor, a gente está falando que foi quase R$1 milhão ali a obra. Precificação inicial era de 500 e não lembro exatamente o valor, mas era próximo de 566 mil reais, a primeira precificação que eles fizeram. Passou por umas 4 tentativas de licitação de vir a uma empresa se pegava, não pegaram. De repente teve uma que pegou, elas que pegou, e você vê que o valor já foi para quase metade cresceu, a mais. Assim, você gera algumas coisas, você fala, pô, acho que esse era uma coisa com o vereador, que está num corpo de defender a população, tinha que estar presente e falar, pô, tem coisa estranha. Está depredando o patrimônio público, é histórico. O coreto ali era uma coisa que as pessoas vinham da região para ver o coreto. Era um ponto turístico. E aí, esse é o trabalho. Pô, e um ponto turístico impacta na cidade, no comércio local, regional, melhora o centro. E aí você vê que tem muitas coisas como essa, tentarem tirar os trailers. Assim, você leva para muitos pontos que eu acho que está tendo aí uma falta de compromisso, talvez, por parte da prefeitura com a população, que me leva a questionar mais a presença, né, dos vereadores e da própria população efetivamente.